conquistar essa graduação. 7 títulos mineiros e vários regionais. 25 anos de idade, 17 deles dedicados ao judô. Juarez Garcia, esse é o nome do professor de Tatiana Cabral, a primeira e única mulher de Uberlândia a chegar à faixa preta no judô. Para conquistar esta posição invejável por muitos atletas neste esporte, Tatiana enfrentou várias dificuldades, inclusive o preconceito. As pessoas vinham perguntando, poxa, você faz um esporte que fica agarrando o homem e tal. Então, que não conhece, na verdade, qual que é a filosofia do esporte, né? O que ele prega, o tanto de benefícios que traz pra gente, tanto pra mente quanto pro corpo. A faixa preta é orgulho para Tatiana. Foram 6 anos de espera para chegar à última etapa. Em 2000, teve que fazer um curso em Belo Horizonte e foi a única do estado a passar no exame realizado no dia 27 de janeiro. Para chegar até aqui, a atleta teve que treinar bastante. O professor sempre foi referência. A gente vai treinar junto aí, né? Ela tá querendo voltar a competir e nós vamos apoiar para ela voltar a ser a grande campeã que ela sempre foi. Tatiana agora dá aulas e é um exemplo para quem está começando. Eu acho legal, assim, é diferente, tô aprendendo com mulher, de ser com homem. Acho muito legal. Ela é uma professora exemplar. E eu, assim, por mim não existe nenhum preconceito contra isso. Não tem nada a ver não, que é mulher, é homem. Depende da força, da vontade de fazer. Há 5 anos, a judoca não participa de competições. Este ano, com a nova faixa, pretende voltar aos torneios. Eu estou com esse projeto aí de estar voltando agora a competir, né? E isso pra mim é voltar ativa mesmo. Competir com a faixa preta é melhor. Competir com a faixa preta dá mais gostinho mesmo. A seguir, novidades no bloco dos mais... Com o repórter Kelso Venâncio. Você de novo, Kelso. Bom, Charles, o curso começou a ser ministrado, o projeto Escola de Futuro começou a ser ministrado no ano passado. Foram 2 etapas em 2000 e agora está sendo realizada a 3ª etapa, que é justamente nesse tema principal, que é a biblioteca. Eles estão tentando melhorar o aproveitamento da biblioteca em escolas da cidade. São 12 escolas, ao todo participam 37 profissionais. E o curso vai até amanhã. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com a coordenadora do curso, a Sandra Viana. Sandra, de que maneira vocês querem chegar a esse aproveitamento ideal de uma biblioteca e também de toda a escola, dar prazer para o estudante? Olha, na questão da leitura e da escrita, na escola nós podemos fazer várias ações, né? Uma delas é tornar a biblioteca um espaço de criação, de transformação, onde a leitura seja um prazer. Porque você sabe de uma coisa, que todos os processos escolares, eles têm por envolvimento a leitura, né? E a gente não pode compartimentalizar o conhecimento. Dizer que, bom, a hora do português é a hora da leitura. Não, a leitura ela está presente na nossa vida, ela faz parte da nossa realidade cotidiana. Quando eu saio da escola que eu vejo uma placa, ali também está envolvido um processo de leitura e de interpretação. Então, quando eu revitalizo o espaço da biblioteca e desenvolvo ações através da pedagogia de projetos, aonde seja trabalhada a interdisciplinaridade, onde todas as disciplinas descobrem o seu papel na construção do conhecimento, na produção do conhecimento, aonde o aluno, ele não seja um mero espectador, mas ele seja um construtor ativo do conhecimento, porque ele é um investigador. Então, nesse momento, eu estou trabalhando esse espaço. E essas escolas, então, fizeram vários projetos, né? Foram projetos interessantíssimos, porque essa nossa proposta não é simplesmente você vem aqui, dá uma capacitação e vai embora. Não, é acompanhar o impacto que teve isso nas escolas. Agora, além de proporcionar, fazer com que o aluno tenha prazer em estar lendo, escrevendo, as questões da biblioteca, como é que é o espaço aqui, como é que é a realidade de Uberlândia? As escolas ainda têm pouca estrutura para estar oferecendo esse prazer da leitura e da escrita para esses alunos? Bom, primeiro, as escolas não são só escolas de Uberlândia, são escolas estaduais e municipais, né? Que essa empresa telefônica atua, né? Aonde nós temos em São Paulo, nós temos em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, né? E dentro disso, o que acontece? As realidades são as mais variadas, né? A grande maioria das escolas são escolas carentes.
né? E temos aqueles que têm livros e deixam os livros no canto, aguardando ter o espaço físico para a biblioteca. Temos aqueles que têm o espaço físico, mas não têm os livros. E um dos projetos foi a comunidade, né, se envolver e doar livros para que eles pudessem trabalhar nesse espaço. Rapidinho, como é que está o resultado até agora, a avaliação, já que está sendo feita a terceira etapa? Vocês já concretizaram em 2 etapas, como é que está até agora o projeto? Olha, o projeto está ótimo. As escolas, inclusive, em visitas que foram feitas, disseram que mudaram em muito a sua prática pedagógica. E essa é a vantagem do projeto, trabalhar mudando a prática pedagógica, que o aluno não seja espectador, mas construtor do seu próprio conhecimento. Ok, obrigado, Sandra. Lembrando que essa é a terceira etapa, acaba amanhã, mas o projeto ainda tem mais 2 novas etapas que devem ser realizadas nessas 12 escolas aqui da cidade de Uberlândia. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Kelso. Obrigado. Responde pra gente o secretário municipal de obras. Ele está ao lado do repórter Kelso Venâncio. Você, Kelso. Boa tarde, Charles. Bom, pelo menos a promessa da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Obras, é que o problema seja pelo menos amenizado dentro de mais ou menos 60 dias, 2 meses. Então, essa reivindicação que é antiga dos moradores ali do bairro Guarani, Tocantins, Taiamã, enfim, daquele setor ali, deve ser sanado pela Secretaria Municipal de Obras. Vamos conversar sobre esse assunto com o Orlando Rezende, o secretário. O que tem de projeto para aquela área, já que é uma rotatória que estava sendo feita pela antiga administração, mas foi paralisada. A Prefeitura, a atual administração, quer continuar essa obra, quer finalizar, mudar o processo? Não, nós vamos concluir a obra. Realmente ela ficou inacabada. Nós temos que fazer uma outra alça ali que aproveita uma pista, uma lateral da pista que passa naquela área que hoje é comum ao posto. Temos que fazer um canteiro separando a pista do anel viário com o posto e complementar. Inclusive essa alça ali, ela passa numa área ali que hoje está sendo utilizada pelo posto como depósito, ali quase que uma fossa. Então tem que complementar aquela obra, recuperar os meios fios que estão danificados e basicamente a obra sem muita complexidade, que nós acreditamos dentro de 45 dias a gente conclui aquela obra ali para beneficiar os moradores ali somente do Guarani e Tocantins, Taiamã, naquele trevo de acesso ali. Agora, por enquanto, Orlando, dá para se fazer alguma coisa, pelo menos para tentar evitar que algum acidente possa acontecer, já que essa situação que a gente viu na matéria está acontecendo naquele local? É uma obra simples, tem uns meio-fios ali que estão danificados, uma parte do asfalto que já foi danificado pela chuva também, por falta de um meio-fio mais adequado, que infelizmente não concluíram, foi uma obra feita muito às pressas, e eu acredito que dentro dos próximos dias nós temos condições de acertando ali com o posto, aquela área que é comum, que estão utilizando ali para um depósito das águas ali que escoam. Eu penso que dentro de 30, 40 dias, nós vamos priorizar aquilo ali, porque é um problema realmente sério e que os moradores ali do Guarani e Tocantins têm sido penalizados, expostos ao risco há muito tempo. Eu acho que é um compromisso nosso da Prefeitura priorizar aquilo ali e fazer o mais rápido possível. Agora, essa obra seria a obra definitiva para ser feita nesse período de 45 até 60 dias? Ou seria só apenas algum trabalho da Secretaria de Obras para estar amenizando, para estar colocando a solução provisória para evitar acidente? Olha, mais ou menos definitiva. A menos que venha aí ao longo para frente uma duplicação daquele anel, e aí que envolve uma obra do DNR e do DR, mas em princípio nós vamos concluir o projeto que estava ali. Eu acredito que seja uma solução definitiva aí para os próximos anos. Secretário. A menos, como eu disse, que venha aí alguma duplicação ali daquele anel viário. Bom, secretário, o senhor falou em prioridade, né? Priorizar aquela obra porque realmente é uma área de risco. Quais as outras prioridades agora? Ontem eu vi os homens da Prefeitura trabalhando também ali na Avenida Segismundo Pereira, em frente ao campus Santa Mônica da Universidade Federal. Quais são as outras áreas prioritárias nesse momento? Renata, nós precisaríamos talvez de um programa inteiro, de um programa especial para tratar dos problemas que nós estamos enfrentando. São muitos, secretário. São muitos, e das prioridades. Nós estamos com várias frentes de serviço. Morumbi, por exemplo, nós já demos a solução paliativa lá, que amenizou bem, vai dar, esperar um pouco até que a gente faça lá outro canal ali definitivo de escoamento das águas. O problema das águas pluviais do Uberlândia é um problema sério. Ali no Santa Mônica, aquele temporal que caiu aquele dia, que danificou grande parte do asfalto, sobretudo naquelas ruas ali logo acima do Parque do Sabiá, que estamos enfrentando e recompondo também, além da Minergina, que nós estamos monitorando e já elaborando o projeto definitivo para resolver o problema. Hoje tivemos cedo também lá no Jardim Ipanema, aquele problema daquela rede concluída, a água que retorna num canal ali, numa rede pluvial inacabada, afundando o asfalto e acumulando água
que dá problema de, vários problemas, inclusive de mosquito da dengue, que estão naquelas águas ali, que ficam ali paralisadas aqui. Obrigado, secretário. É bom saber que esses problemas já estão sendo sanados pela Secretaria Municipal de Obras, que está tendo muito trabalho nesses primeiros dias. É com vocês aí no estúdio. Tá bom, Kelson, obrigado. E fica um recado para todo mundo aí de que a prefeitura está trabalhando. E os moradores do bairro Guarani. Para ler documentos, para colocar a leitura em dia, para fazer minhas redações, sei lá, esse movimento, esse paradão aqui, às vezes, para mim, tem sido benéfico nesse sentido. Está no regimento interno. A sessão deve começar às 8 da manhã. Mas um acordo garantiu o início dos trabalhos às 9, só que não está sendo cumprido. Às 10 horas, uma pequena movimentação. 5 minutos depois, o segundo secretário abre a sessão. E na hora do hino, apenas o mesmo vereador. Para alguns, o atraso não atrapalha a ordem do dia. Até o momento não tenho comprometido, né, a pauta do dia, está correndo normal. Hoje, o principal assunto foi a regulamentação do transporte alternativo, mas nos bastidores, os comentários eram sobre uma possível criação de novos cargos pela presidência da casa. O projeto foi aprovado no dia 15. Alguns vereadores que não quiseram gravar entrevista confirmaram que a votação foi a toque de caixa e disseram ainda que não ouviram o presidente colocar o assunto em discussão. Este outro nega e chega a responsabilizar os colegas. Os vereadores, eles têm que estudar mais, porque o trâmite da Câmara é esse. Todos os projetos que chegam, o presidente lê o projeto, lê o título do projeto e os avulsos do projeto são distribuídos a todos os vereadores. O presidente confirmou a votação. Segundo Geraldo Jabbour, seriam criados 5 cargos, o de ordenador de despesas e mais 4 assessores. Uma despesa mensal de pouco mais de R$4.000. Mas como não houve unanimidade, 3 dias depois, decidiu anular a votação. Nós entendemos que não houve unanimidade no entendimento, mas em março abriremos uma rediscussão, não só para essa assessoria, mas toda essa questão da figura do ordenador de despesas e a sua estrutura. Mesmo de partidos diferentes, Lisa Prado e Felipe Etier lideram a lista dos que são contra a criação dos cargos. Eu acho que o ordenador de despesas deveria ser o presidente. O atual presidente não pensa assim e acha que deve ser um membro da mesa. É polêmico e nós não concordamos que realmente o ordenador de despesa tenha mais 4 cargos. O presidente da Câmara não revelou quantos votos favoráveis o projeto teve na votação do dia 15. Sobre o atraso na abertura da sessão, ele alegou que o horário das 9 às 10 da manhã está reservado para que os vereadores discutam outros assuntos de interesse da Câmara, de quem tenta se livrar das multas e punições. Nas rodovias, a velocidade máxima permitida para veículos leves é de 110 km por hora. Já para caminhões e ônibus, este limite cai, 90 km por hora. Até o fim do ano passado, todos eram obrigados a trafegar no máximo a 80 km por hora. Mas as placas continuam indicando os valores antigos, o que deixa muitos motoristas em dúvida. Eu ando que está nas placas. E na rodovia Anguera é 90 por hora, eu ando a 90 por hora direto. Aqui é 80, não tem jeito de você andar não, ué. Você anda 80, vê um ônibus passa por cima de você, vê uma carreta passa por cima de você, que anda 110 por hora, 120 por hora. Os radares instalados no perímetro urbano continuam funcionando normalmente. Os aparelhos móveis também estão funcionando, mas os responsáveis pelo DNR garantem. Eles só fotografam e multam os veículos que ultrapassarem os novos limites de velocidade. Segundo o DNR, a sinalização vai ser trocada. Só não foi divulgada a data para a mudança acontecer. Mesmo assim, alerta, o excesso de velocidade em até 20% significa multa de 120 UFIRs e 5 pontos na carteira. Acima desse valor, a multa é de 540 UFIRs e 7 pontos. Na dúvida, muitos motoristas preferem andar devagar. Na dúvida, a gente vai 80, né? Eu vou respeitar a placa. Ainda temo ser multado por isso. Segundo o diretor do DNR, não há data prevista para sendo feitos e, segundo os responsáveis, em menos de 2 minutos são capazes de fazer uma análise completa do produto. 39% dos consumidores brasileiros já tiveram problemas com combustíveis adulterados. Os números são de uma pesquisa recente feita pelo Instituto Datafolha. Resultado, muitos motoristas deixaram de abastecer em qualquer posto. Tem alguns amigos meus que abasteceu que teve que retirar toda a gasolina do carro para reabastecer o veículo. É lei no Brasil. Todo consumidor tem o direito de exigir que o posto faça um teste que garanta a qualidade do combustível. Mas pelo menos em Uberlândia isso quase não acontece.
Agora, uma companhia promete fazer o que para ela pode ser a solução definitiva para o problema. Qualidade garantida é o que a distribuidora oferece aos motoristas. Toda semana, este veículo vai percorrer os postos da região para testar o combustível. Ele suga 10 ml de combustível para dentro, né? E dentro de 2 a 3 minutos ele faz a terminação e análise do combustível, tá? Cerca de 1.000 revendedoras trabalham com o novo sistema, um investimento de quase 45 milhões de reais. Vai poder ver a cor do nosso produto, que a gasolina comum passa a ser vermelha, e internamente existe um processo, que é o processo gasolina garantida, que marca o produto e garante a procedência com a certificação do Inmetro ISO 9003. Os donos de postos acreditam que a garantia vai atrair clientes. Acredito que a tendência vai ser a fidelização. Acho que melhora os negócios. Acredito que melhora os negócios. Para os consumidores, promessa de segurança na hora de abastecer. Com esse controle, existe uma qualidade maior e uma garantia e uma satisfação maior do cliente. Os vendedores garantem que não há diferença de preço entre a gasolina garantida e a Uberlândia. Armas e drogas são apenas alguns dos objetos que, mesmo proibidos, foram encontrados com os presos. 10 viaturas, armamento pesado, atiradores de elite, 100 agentes penitenciários e 80 policiais militares. Tudo para uma operação de busca na colônia penal, que foi inaugurada em setembro de 98. Em pouco mais de 2 anos, foram 10 rebeliões e o mesmo número de mortes. A intenção é evitar que elas voltem a acontecer. De acordo com o diretor do presídio, o pedido foi feito no final do ano passado, mas só agora foi aceito pela Polícia Militar. Ele garante que o trabalho não tem nenhuma relação com as rebeliões de São Paulo. Os telefonemas anônimos dizem que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, com a transferência desses outros para a 16ª, então a gente resolveu que fizesse já, antes do carnaval. Mas esta juíza diz que os motins nos presídios paulistas apressaram a operação. Pode haver alguma comunicação, eles viram os programas pela televisão, o que aconteceu. Então, como já havia o pedido, a PM se apressou em fazer. O local tem capacidade para abrigar 244 presos e hoje está com 260 divididos em 44 celas. Com a superlotação, fiscalizar as celas fica mais difícil a cada dia. Os presos foram colocados no pátio durante a vistoria. Na metade da operação, a polícia já havia encontrado vários materiais não autorizados, entre eles 18 buchas de maconha. Há uma grade cerrada, a grade da cela 28, e foram localizados 7 chuchos, algumas maricas para fumar a droga, né? E também nós verificamos aí a presença de alguns estiletes e serras no interior das celas. A vistoria terminou por volta de 1h da tarde. Vai conhecer agora os representantes do Carnaval 2001. Eles estão ao lado do repórter Kelson Venâncio. Boa tarde, Kelson. Está bem acompanhado hoje, né? Com certeza, Renata. Boa tarde para você também e aos nossos telespectadores, que esse final de semana tem um encontro marcado na Avenida do Samba, né? Que é Anselmo Alves dos Santos. E está aqui o pessoal todo aqui reunido para a gente conversar, bater um papo com o Rei Momo, com a rainha do carnaval. Também nós temos aqui a princesa, o cidadão do samba, a imperatriz. São cargos que realmente não podem faltar em qualquer bom carnaval do país. E aqui em Uberlândia não é diferente. Vamos conversar então com a rainha, a Crislane, que está aí pela primeira vez, né, Crislane, conseguindo esse título? Pela primeira vez. É muita responsabilidade estar aí representando as mulheres de Uberlândia, né? Muita responsabilidade mesmo, porque tem que animar o povo, ter samba no pé e muito fôlego. Agora é difícil conseguir ser a escolhida entre tantas candidatas? Muito difícil. Tinha muitas candidatas com potencial muito bom. Bom, a chave da cidade vai ser entregue para os dois. E o Rei Momo é o Mauro Sérgio. É responsabilidade representar o Carnaval de Uberlândia, né? É muito grande, né? Nós estamos aí com expectativa muito grande para o próximo sábado, receber da mão do prefeito a chave. E por aqui nós possamos fazer um carnaval em 4 dias com um evento maravilhoso. Agora você acredita que o carnaval desse ano em Uberlândia vai ser um dos melhores já realizados na cidade? Eu acredito que sim. Não porque a gente está à frente com o Rei Momo, mas porque o pessoal da Sossamba, da Coaf, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tá certo, obrigado. E cada um tem um papel aqui. Cada um. Tem aqui a princesa, que é a Esther. Qual que é seu papel na Avenida do Samba? Representante direta da rainha, né?
Tem como botar samba no pé e simpatia. Já decorou tudo, sabe tudo direitinho aí. Tá na ponta do pé. Tá certo. Cidadão do samba, qual que é seu papel, Luiz? O meu papel é representar todos os sambistas de Uberlândia, né, e da região que gosta do samba, e representar toda a 2 quartos no bairro Morumbi, periferia de Uberlândia. Segundo compradores, os cálculos de uma empresa particular apontam para um valor de quase R$1 milhão. Endividados, esses moradores se reúnem para pedir ajuda. O loteamento foi feito há 5 anos. Nos panfletos, a imobiliária promete toda a infraestrutura, o que não se vê no bairro. Aqui está faltando uma rede ferial e que a Morumbi não tem isso aqui. Eles vendem o lote para nós, mas não conseguiu fazer nada. O asfalto que está no contrato não foi feito na maioria das ruas. O problema também existe dentro das casas. E a casa, você vê as condições da casa, muito pequenininha as casas. Não cabe a gente nada. De acordo com os cálculos feitos por uma empresa de contabilidade contratada pelos moradores do bairro, o proprietário de uma casa como essa vai pagar no final do contrato quase R$1 milhão. Uma dívida que a maioria acha impossível de ser quitada. Super caro, não tem condições. Casas que teriam que ser pagas em 25 anos, e terrenos com 120 prestações e um preço final de R$351 mil. Por causa disso, muitos moradores estão devendo. A renegociação proposta pela imobiliária não agrada aos mutuários. Só que eles passam o valor da prestação para um salário mínimo e aqueles que você pagou anteriormente, todos são perdidos. Cerca de 500 famílias estão na justiça. Os moradores vão fazer mais uma reunião para sensibilizar as autoridades. O gerente administrativo da Uberlândia foi uma manhã de muito trabalho para vistoriar 44 celas. A colônia penal foi inaugurada em setembro de 98. Esta é a primeira vez que a polícia faz uma operação de busca no presídio. São 80 policiais militares e 100 agentes penitenciários. Em 2 anos de funcionamento, 10 rebeliões já aconteceram aqui na colônia penal Jaci de Assis. Um saldo de 10 mortos. De acordo com o diretor do presídio, a Operação Pente Fino tem como objetivo evitar que elas voltem a acontecer em Uberlândia. O pedido de vistoria foi feito no final do ano passado. De acordo com o responsável pela colônia, o trabalho não tem nenhuma relação com as rebeliões que acontecem em São Paulo. Desde o ano passado que a gente ia fazer. Veja bem, nós inauguramos aqui, já vai para 2 anos e meio, quase 3. Nunca teve uma operação pente fino aqui. A colônia penal tem capacidade para abrigar 244 presos e hoje está com 260. São 44 celas que foram vistoriadas pela polícia. Os detentos foram colocados no pátio enquanto as buscas eram feitas. Todo o material não autorizado foi retirado dos pavilhões. É um trabalho minucioso, é um trabalho perigoso e pode ocorrer até mesmo a questão dos presos não aceitarem essa busca. Mas nós já viemos preparados para qualquer situação imprevista. As polícias militar, civil e rodoviária federal intensificam a fiscalização. Um descuido que pode terminar em dores e prejuízos. As conjuntivites são infecções causadas por bactérias e vírus que aparecem com frequência no verão. Os sintomas são olhos avermelhados, coceira, ardência, dor, dificuldades na visão, pálpebra inchada e secreção em alguns casos. Mariana teve o problema durante uma semana. Ela fala do incômodo da doença. E ficava ardendo, parecendo que tinha areia no olho, eu usei um monte de colírio. Agora melhorou. Melhorou. A conjuntivite é uma doença contagiosa, por isso quem estiver contaminado deve separar os objetos de uso pessoal, lavar frequentemente as mãos e, se possível, afastar da escola ou do trabalho. O tratamento da conjuntivite é a base de pomadas e colírios, mas antes de aplicar estes produtos é preciso procurar um médico. A automedicação trouxe preocupação para este empresário. Ele aplicou o colírio errado no olho do filho. E isso veio a atrapalhar o quadro, porque o medicamento usado, ele inibiu as resistências do organismo e facilitou, sim, um aumento, uma proliferação mais rápida da doença. Este oftalmologista alerta: se não for tratada, a doença, que parece ser simples, pode trazer sérias complicações à visão. Quando há um comprometimento da córnea também, podendo trazer algumas lesões irreversíveis, no caso de haver comprometimento também concomitante da córnea. Ainda segundo o médico, em casos extremos, a pessoa pode ter vida. Um grupo de apoio a dependentes químicos de Uberlândia faz um alerta. Muitas vezes, o que é uma simples curiosidade pode virar um drama.
Geranildo tem 49 anos e começou a beber com apenas 12. Adquiriu o vício nas festas de carnaval. Por 4 vezes tentou se livrar da bebida, mas não conseguiu. Um drama que ele não consegue esquecer. Perdi saúde, moral, os amigos, perdi praticamente tudo. Reinaldo teve o mesmo problema. O que era uma simples curiosidade virou doença. Eu perdi quase que tudo. Perdi as coisas mais importantes que eu tinha. Eu comecei a perder minha família todinha, meus irmãos já não eram mais aqueles irmãos que eu tinha. Perdi também um pouco da minha saúde. Mas o uso da bebida alcoólica pode trazer consequências ainda mais graves, como os acidentes de trânsito. Por mês, em Uberlândia, acontecem cerca de 500, sendo que 61% deles estão relacionados ao álcool. E mais, a maioria das pessoas atropeladas na cidade nos últimos anos, 56% estavam alcoolizadas. E um alerta, até 1996, o alcoolismo era mais comum em pessoas acima de 30 anos. Hoje, a maioria dos pacientes tem entre 18 e 25 anos. A coordenadora da Oficina da Vida chama a atenção. No país, metade das crianças entre 10 e 12 anos já experimentou a bebida alcoólica. E o pior, em casa. A dica é que as pessoas procurem fazer coisas que lhe dê alegria, mas que permaneça depois dos 4 dias de carnaval. Que na quarta-feira de cinza ele esteja ainda com o coração alegre e não com problemas financeiros, familiares e de saúde. E falta pouco para começar o Carnaval 2020. O número de beneficiados pela meia entrada em eventos culturais. O assunto está sendo discutido desde o ano passado e envolve vários segmentos da cidade. A Câmara ficou lotada. Estudantes, professores e donos de casas de shows. Alunos de várias escolas levaram faixas, cartazes e até batuque para o plenário. Eles querem o cumprimento da lei que dá aos estudantes o direito da meia entrada. Algumas casas noturnas de Uberlândia, elas comunam, cobrando o ingresso um preço total e diz que abre esse benefício a toda a população vendendo o ingresso à meia entrada, sendo onde o nosso direito está sendo cumprido. O presidente da Câmara quer estender o benefício aos professores através de um projeto que está sendo debatido. O veto, ele não foi apenas sobre a proposta que tende aos professores, mas foi também o veto a uma outra emenda do vereador, de outro vereador. A emenda é de Aristides de Freitas. Por ela, os profissionais liberais também seriam privilegiados. Mas a intenção do vereador não é ampliar mais ainda este benefício, e sim derrubar o projeto de Geraldo Jabu sobre a meia entrada para os professores. A emenda dele ia passar e nós íamos estender o benefício a muita gente. Então eu pus mais gente ainda para que o prefeito visse a inconstitucionalidade e vetasse a emenda. Até quem pode ser beneficiado diz que apenas os estudantes deveriam ter o direito à meia entrada. O estudante pressupõe que ele não tem um ganho, mas qualquer categoria que tem um ganho, eu entendo que isso é um privilégio. O assunto, que divide opiniões, promete novos debates no Legislativo. Isso aí foi mantido, o que vai acontecer é que toda uma população que não é estudante vai estar pagando o dobro que se é cobrado nos eventos de Uberlândia. Nós queremos uma audiência pública para definirmos conjuntamente com estudantes, empresários e todos aqueles que estejam interessados em discutir a matéria. O assunto foi votado no início da tarde. Os vereadores um desafio a mais, reduzir os erros das últimas partidas. A vitória contra a Caldense no último domingo trouxe tranquilidade para o time. Os jogadores estão animados para o próximo jogo. O Uberlândia Esporte joga no próximo domingo em Belo Horizonte contra o América. Para a partida, o técnico João Francisco quer a vitória de qualquer jeito para conseguir os 3 pontos. Se isso acontecer, o Verdão pode ficar entre os primeiros no campeonato. A equipe tem 4 pontos e está na 6ª colocação ao lado do Mamoré, com apenas 1 gol de desvantagem. Hoje pela manhã, os jogadores treinaram lançamentos, jogadas de linha de fundo e passes. Tudo na tentativa de corrigir os erros das últimas partidas. Uma das novidades para o domingo pode ser a volta do atacante Alcindo, que estava machucado. Se depender do jogador... Estou pronto e vamos ver como é que vai ficar lá agora. Já recuperou? Já recuperei. Se o professor optar por mim, eu vou estar inteiro à disposição dele. Uberlândia e América jogam a diferença. E o mais grave, são poucas as chances do produto ficar mais barato para o consumidor final.
Há 2 semanas foram comercializadas em Uberlândia 1.200 cabeças de gado. Na última segunda-feira, este número caiu para 850, o que fez com que o preço da arroba, que variava entre R$ 40 e R$ 42, caísse para R$ 38. O dono deste frigorífico acredita que os reflexos da queda devem chegar aos açougues. Ainda não caiu porque todos os frigoríficos trabalham com muito estoque e a notícia ainda é muito fresca, mas o consumidor deve sentir, a carne deve dar uma melhorada no preço e o consumidor deve ganhar com isso. Mesmo sem entender direito todo o processo de negociação entre o Brasil e o Canadá, o consumidor espera que o preço da carne fique mais baixo. Eu não entendo nada, só quero que o preço da carne abaixa, né? Tá precisando, né? Espero que a carne abaixe, né? Pra gente consome bem para poder repassar para os clientes, né? De olho no boi, os consumidores de Uberlândia esperam que o preço do animal abaixe mais ainda. Mas, pelo menos por enquanto, os açougues da cidade continuam comercializando carne pela tabela antiga. Os reflexos da negociação entre Brasil e Canadá ainda não chegaram nas casas de carne e, por enquanto, não preocupam os proprietários. O dono deste açougue acha que os criadores vão segurar o animal no pasto até o preço melhorar. O Brasil deve voltar a exportar para o Canadá e logo não vai normalizar. De acordo com o presidente do Sindicato da Carne, o boicote não reflete no bolso do consumidor. Para ele, o que está acontecendo é especulação sobre o preço do produto. Os frigoríficos que não exportam para fora a nossa carne aqui, eles estão trabalhando há 1 ano e meio já com preço, como se diz, em vermelho. Então eles estão querendo fazer com que esse preço caia no ajuste deles, para eles repassarem essa mercadoria no mercado interno. Os técnicos canadenses estão hoje no Brasil. A estimativa é que os números revelam outra realidade digna de comemoração. A maior procura também no setor de cargas. O aeroporto de Uberlândia recebe por mês cerca de 30 mil passageiros. Em 99, a Infraero registrou um dos maiores crescimentos na movimentação em seus 20 anos de administração. A procura por voos aumentou 27%. O motivo foi a estabilização do real frente ao dólar. Com a desvalorização da moeda nacional, o aumento foi de apenas 5% no ano passado. Mesmo assim, ainda é maior que a média anual registrada nos últimos anos. Os transportes de cargas também subiram em 30% em 2000. A maioria dos passageiros que desembarcam aqui vem à cidade por causa dos negócios. Já os que saem é devido ao turismo. Só no mês passado, 50 aeronaves foram fretadas em virtude das férias. A integração entre as companhias aéreas e as agências de turismo da cidade contribuiu para este índice. Este ano, a Superintendência da Infraero espera um movimento maior que no ano passado. Apesar das instabilidades da economia no ano, apesar das mudanças que toda a aviação civil tem sofrido, nós tivemos um aumento real bastante significativo. O movimento do aeroporto, mês a mês, ele tem se mostrado crescente e isso é uma situação que está se configurando cada vez mais. É alta temporada, o turismo vive... Manhã de muito trabalho para quem teve prejuízos com a chuva que caiu no fim da tarde de ontem em Uberlândia. A cidade amanheceu cheia de problemas. Trabalho dobrado para os funcionários da limpeza pública. Só ontem à tarde, o Corpo de Bombeiros atendeu 14 chamadas em vários bairros. Diversas ruas ficaram danificadas com a força das águas. Muitas árvores não resistiram ao vento. Na Avenida João Ribeiro, a situação foi pior. Um lado da pista ficou interditado por troncos e galhos de 2 árvores caídas. Um susto para os moradores. Eu acho que devido a uma falta de uma poda periódica, que as autoridades, ou CEMIG e a Prefeitura, que até hoje não tomaram nenhuma solução, se tivesse feito isso anteriormente, não teria esse problema. 40 minutos de chuva. Este foi o tempo suficiente para causar vários estragos em Uberlândia. A situação trouxe medo a muitos moradores. Esta árvore, por exemplo, por pouco não cai nesta casa no bairro Santa Mônica. Sair dela hoje foi uma tarefa difícil para o proprietário. O menino saiu aí assim, falou, mas agora vou ter que subir por riba das árvores. Sai por riba, é melhor para você. Aí nós saiu aí assim, mas dá trabalho se ele aí, viu? Esta mulher reclama da falta de cuidado com a rede de energia. Quando chove a gente tem muito medo, porque as árvores têm as madeiras muito mole e cai, né? E estraga os fios da energia e tudo. A gente morre de medo quando tá chovendo, né? Bem, a chuva de ontem durou 40 minutos. Frias culbadas em Uberlândia. Foi agora há pouco no bairro Santa Mônica. Alessandro Campos Rosa tem várias passagens pela polícia. Entre elas, assaltos a banco e ônibus de turismo. Ele foi preso por ser suspeito de roubar residências no bairro Santa Mônica. Este comerciante foi uma das vítimas.
Roubou um computador acoplado com um Scania, roubou um aparelho de som, uma televisão. Na casa do acusado, a polícia encontrou vários aparelhos eletrônicos, entre eles celulares, televisões, micro-ondas, lavadoras, computadores, sons e 2 espadas. Cerca de 11 policiais militares em 5 viaturas foram chamados para a operação. Foi preciso esta van para carregar tantos produtos roubados. A PM acredita que mais pessoas estejam envolvidas nos assaltos. Pelo menos 3 vítimas já reconheceram os produtos roubados. Esse material vai ser conduzido da 16ª junto com o autor, onde vamos tentar a autuação em flagrante delito do meliante. O acusado será levado para a colônia penal. Clima de descanso. A segunda-feira é um dos dias mais movimentados em Uberlândia, mas hoje a cidade ficou literalmente parada. No calendário, 26 de fevereiro é um dia normal, mas os brasileiros aproveitam os 4 dias de carnaval para se divertir e descansar. Por causa da maior festa popular do país, os bancos e a maioria das lojas de Uberlândia ficaram fechados hoje. O comércio só volta a funcionar normalmente na próxima quarta-feira. Até mesmo o trânsito aqui no centro da cidade, que normalmente é congestionado, ficou tranquilo. O número de ônibus foi reduzido. Os pontos ficaram praticamente vazios. Quem preferiu o transporte alternativo teve que ter paciência. Não digo todo o pessoal da semana, né? Mas pelo menos um pouco de van tinha que ter aqui. Mas para alguns, carnaval não significa feriado. Este jornaleiro, por exemplo, teve que trabalhar o dia todo. A procura por jornais e revistas caiu 70%. A gente está na banca de jornal, temos que servir, né? Ela não pode fechar, então estamos aqui para atender, temos que trabalhar. Quem ficou de plantão teve que esperar o tempo passar. Este vendedor disse que já está acostumado com o trabalho no carnaval. Pronto, trabalhar o dia inteiro, hoje e amanhã. Temperatura em alta para esta terça-feira. Agentes de saúde param no terminal central. Quem foi abordado elogiou a iniciativa. Quem passa pelo terminal central recebe uma verdadeira aula de saúde. Ela é um corrimento amarelado, esbranquiçado, tá? E na hora de urinar, com certeza você vai sentir muita ardência. O trabalho está sendo feito desde a última sexta-feira em Uberlândia. São mais de 30 profissionais da saúde na campanha que vai até amanhã. Só esta equipe aqui no Terminal Central já distribuiu cerca de 7.000 preservativos. Além das camisinhas, os voluntários distribuem leques e panfletos. Cada palestra demora em média 10 minutos. De acordo com os coordenadores da campanha, este ano os jovens estão mais interessados nas explicações. Eu acho importante que tenha cartaz para mostrar como é essa doença para a pessoa poder se prevenir. Se na minha época, eu tenho 47 anos, se tivesse uma educação dessa aí, eu acredito que hoje não teria tanta doença e o pessoal estaria muito bem mais informado. Os cartazes atraem muitas pessoas, mas a maioria quer mesmo os preservativos, distribuídos gratuitamente. Carnaval, camisinha, e o resto é euforia. Acho que todo mundo deve usar sim, se prevenir, principalmente agora nesse carnaval. A coordenadora da campanha dá o balanço até o momento do trabalho que é feito nas ruas da cidade. Está havendo uma grande aceitação do pessoal, um grande interesse e mais informações. Está melhor que o ano passado. A gente está sentindo isso, que está bem melhor que o ano passado. Na Avenida Anselmo Alves dos Santos, a distribuição continua hoje e amanhã.